turminha, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos com a Tia Aline. Copiei no seu caderno nossa aula de hoje, nossa aula de português. Vamos estar trabalhando alguns tópicos aqui, das páginas 15 até a página 21, tá bom? Vamos aqui para o primeiro tópico, que é discurso direto. Turminha, página 15 e 16, discurso direto, tá? Vamos lá, vamos entender o que vem a ser esse discurso direto. O discurso direto, turminha, é aquele em que o narrador ele vai reproduzir a fala do personagem fielmente. O que acontece? Ele está apenas reproduzindo a fala do personagem, tá? Bom, não há uma maneira única de marcar aí o discurso direto. Podem se usar, né, as aspas e vírgula, também travessões, para diferenciar e separar a fala do personagem e do narrador. Então, o discurso direto é quando, né, o narrador ele só reproduz a fala do personagem. Normalmente, ela pode estar em destaque, utilizando uma aspa, uma vírgula ou um travessão. Nós vamos ver aqui dois exemplos. Tem aqui aspas e vírgulas. Ó. Uma caçada, entre aspas, vírgula, Ned exclamou. Aqui, um travessão, é maravilhoso. Outro travessão, observei. Tá bom? Isso aqui são falas dos personagens em que não alterou o que o personagem falou. O narrador apenas reproduziu, tá bom? Então, nós vamos ver isso nessas atividades aqui, tá? Que diz assim, voltei para a página 15, tá? Retornei. Diz assim, há diferentes modos de contar uma história. Pode-se narrar a aventura com ou sem diálogos. Em 20.000 léguas submarinas, há vários trechos mostrando os diálogos entre os personagens. Vamos ler um pedaço desse trecho aí. Diz aí, uma caçada, Ned exclamou quando lhe mostrei o bilhete. Aí ele pede para você pintar de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador. De laranja, o trecho que corresponde à fala do personagem. E ele pede para você marcar aqui qual sinal gráfico indica a fala do personagem nesse texto. Turminha, olha aqui, né? Que tem as aspas, vírgula, e tem ponto final. Então, você vai separar a fala do narrador, do personagem e a fala do narrador, tá bom? E vai marcar aqui qual é o sinalzinho que está indicando a fala do personagem, tá? Bom, na letra D, ele pede para você sinalizar a pontuação que separa a fala do personagem da fala do narrador. Aí é diferente. Aqui na letra C, ele quer que você marque o sinal que indica a fala do personagem. Na letra D, ele quer que você indique a fala que está separando, tá? O personagem e o narrador. Tem um sinalzinho aqui separando, tá bom? Aí você vai marcar aqui. No número 2, diz assim, no trecho abaixo foi retirada a pontuação do diálogo. Insira, considerando que os trechos sublinhados são as falas dos personagens. Você já sabe que quando eu quero reproduzir fielmente a fala do personagem, quais são os sinais que eu posso utilizar? Como a Tia Aline falou, eu posso utilizar as aspas, a vírgula ou um travessão. Então, você vai ver qual que se encaixa aqui, tá bom? Continuando. Vamos virar aqui, vamos para a página 16. Retornamos na página 16. Que você vai ler, né, esse trecho aqui do 20.000 léguas submarinas, publicado por uma outra editora, tá? O diálogo ocorre entre o Capitão Nemo explicando o funcionamento do Nautilus para o professor Aronnax. É a mesma história, sim, mas por ser de uma outra editora, tá um pouquinho diferente. Você vai ler e vai fazer o que se pede aqui na letra A. Pinte de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador. Pinte de laranja o trecho que corresponde à fala do personagem. Quando você faz a leitura de um texto, você consegue identificar quando é a fala do
personagem e quando é a fala do narrador, tá bom? E depois, na letra C, qual sinal gráfico indica a fala do personagem? E na letra D, qual sinal separa a fala do personagem e do narrador, tá bom? Acompanhe essa leitura aqui que eu vou fazer com você, para que fique bem claro quem é o narrador e quem é o personagem. Vamos lá? Capitão, eu admiro. Não pude deixar de dizer. Você descobriu o que talvez os homens descubram algum dia, a verdade forçada da eletricidade. A verdadeira força da eletricidade. Não sei se a descobrirão ou não, respondeu friamente o capitão Nemo. Mas veja este relógio, ele é elétrico. Este outro mostrador também é elétrico, indica a velocidade do Nautilus. É maravilhoso, observei. Tem razão em explorar esse agente que substituirá o vento, a água e o vapor. Você vai reler esse trecho aqui e vai responder essas questões aqui. Tá bom, turminha? Continuando, atenção que vamos mudar de página, vamos para a página 17. E aqui é uma continuação, porque vai continuar falando sobre narrador e personagem, mas atenção aqui, tá bom? Uma narrativa de ficção científica. Vamos lá. Na página 10, você criou um equipamento e descreveu sua função. Lembra daquele exercício? Vou mostrar aqui. Que você teve a oportunidade de criar o seu equipamento? Ó, você é bem criativo, você criou e aqui você descreveu a função dele. Lembra dessa atividade? Então, agora escreva uma narrativa de ficção científica em que esse equipamento seja essencial para a sua história. Você vai criar uma história no seu caderno, tá? Aonde esse equipamento que você criou lá na página 10, ele tem uma função muito boa, tá? Ele é importante, ele é essencial, tá? Vamos lá. Eu preciso, antes de produzir, né, esse texto, eu preciso aprender aqui uma coisa. Você vai escolher o tipo de narrador. Existem dois tipos de narrador. Existe aquele narrador que ele é observador. O que é isso, tia? É o narrador que apresenta os personagens, ele conta os fatos que se desenvolvem na história, mas não é personagem da história. Ele não participa da história, ele apenas narra a história. E tem também o narrador personagem, que é aquele narrador que conta a história, mas ele também o quê? Participa da história. Entendeu, turminha? Bom, descreva o lugar onde os fatos vão acontecer. O que aconteceu ao personagem principal? Na sua história, qual é a função do equipamento que você criou na página 10? Turminha, isso aí são algumas perguntinhas para te ajudar e te facilitar na hora de montar e criar a sua narrativa de ficção científica, tá bom? Utilizando aquele instrumento lá. Você vai produzir. Escreva de forma resumida o enredo da história. Aqui não vai dar para colocar a sua história toda, né? Então aqui é bem resumidinho. E depois sim, né, de rever tudinho, você vai criar a sua história. Faça a primeira versão do seu texto. Lembre-se de que sua narrativa deve ter começo, meio e fim, certo? Contando uma aventura que aconteceu com os personagens. Pensa em quem serão os personagens da sua história. Característica da ficção científica, isto é, deve mostrar um equipamento tecnológico que não existe na atualidade, mas que pode vir a existir. Diálogo entre os personagens, que você também não pode esquecer do título. Então, voltando aqui, turminha. Primeira coisa, você vai escolher se a sua produção aí vai ter um narrador observador, você será apenas o narrador da história, né? Apresentando os personagens, o que está acontecendo, escrevendo ali a história, ou se você vai ser um narrador personagem, que é quando você conta a história, mas você também participa da história, tá bom? Depois, você segue aqui esses tópicozinhos que você vai ter respondido. Olha onde vai responder, no caderno, tá? E capricha aí na sua produção de texto, relatando qual a função do seu equipamento, por que ele é essencial, tudinho,
caprichado, tá bom? Depois, nós iremos aqui para a página 19. Essa produção você vai fazer no caderno, tá bom, turminha? Depois nós iremos aqui para a página 19. Na página 19 é bilhete. Nós fizemos até em sala de aula uma atividade aqui de bilhete, né? O bilhete nada mais é, turminha, que uma mensagem o quê? Curta, tá? Quando você quer deixar um recadinho, igual aqui, né? Que você leu aí na história, que no trecho 20 mil léguas da história, ele deixou um bilhetinho pro professor, lembra? O Capitão Nemo, ele deixou um bilhete para o professor Aronnax. Ele iniciou colocando a data, para quem ele estava enviando esse bilhete, ele escreveu o bilhete e no final ele o quê? Colocou o nome dele, Capitão Nemo, comandante do Nautilus, tá bom? Aí você vai simplesmente relacionar, tá? A data do bilhete, o destinatário, para quem, né? Vai receber, a mensagem, o remetente, quem escreveu. Você vai relacionar aqui A, B, C e D, aqui você vai relacionar, tá bom? Aí tem outra perguntinha aqui. Qual é a finalidade de um bilhete? Ou seja, em que situação alguém deixa um bilhete para uma outra pessoa? A tia Aline já até falou, né? E 4. O que diferencia um bilhete de uma carta pessoal? Discuta isso com os colegas e professores e anote as conclusões que chegaram. Turminha, vamos conversar aqui um pouquinho. Um bilhete, como a tia Aline já falou, né? É quando eu quero deixar um recado, uma coisinha bem curta. Agora, uma carta, não. Uma carta é diferente, né? E aí você pode colocar aqui com as suas palavras, do seu jeitinho, não tem problema, tá? Aqui, nessa página 20, tá? Ele pede para você produzir um bilhete. Ó, agora é com você. Agora que você conhece a história, pode imaginar a resposta do professor Aronnax ao Capitão Nemo. Por meio desta atividade, você vai escrever um bilhete com essa resposta. Ele deixou esse bilhetinho aqui para o professor Aronnax, não foi, Capitão Nemo? Você vai mandar uma resposta, sendo o professor, como se você fosse o professor Aronnax, respondendo esse bilhete, deixando o quê? Um outro bilhete para o Capitão Nemo. Isso mesmo. Você vai produzir aqui, tá? Um bilhete, tá? Releia o trecho 20 mil léguas submarinas, presente nas páginas 3 a 5 deste capítulo, e imagine que o professor Aronnax teria respondido ao Capitão Nemo. Atenção, turminha, nesse bilhete, o professor Aronnax deve deixar claro para o capitão o motivo de aceitar ou recusar o passeio proposto. Então, você vai lá colocar o bilhete como se fosse uma resposta. Coloca a data, responda se ele vai aceitar ou não, né, o convite, né, que ele deixou lá, e no final coloque o nome dele, o nome do professor Aronnax, que você está sendo, né, entre aspas, o professor Aronnax, você está respondendo como se fosse o professor Aronnax, tá bom? Você pode fazer uma primeira versão, passar limpo e depois deixa registrado aí no seu caderno, tá bom? E para fechar, nós vamos até aqui, essa última página, que é a página 21, tá? Na página 21, nós vamos ver a quarta capa. O que é isso, Tia Aline? Um livro, até peguei um livro para te mostrar. Ele é composto de capa, né? Quando a gente pega um livro, a gente vê que ele tem uma capa. A gente vê que ele tem aqui atrás, né? E tem sempre um resumozinho, que é chamado sinopse, que é onde a gente encontra o resumo do livro. Às vezes o livro está lacrado numa livraria. Eu quero comprar, não sei se ele é bom, eu dou uma lida aqui nesse resumozinho, eu consigo ver se é o livro que me agrada ou não, tá? E a quarta capa, que é o que está falando aqui, é essa parte aqui de dentro do livro, que também ela vem contendo sempre o resumo também, ou do autor, do ilustrador, algum conteúdo importante, tá bom, turminha? E nós vamos fazer aqui nessa página 21 uma atividade bem rapidinho, que diz assim: agora leia a quarta capa de uma publicação de 20 mil léguas submarinas. Essa parte aqui consta a quarta capa do livro, que nós lemos uma parte, tá bom? Depois de ler, você vai responder a letra A e a letra B, tá bom, turminha? E assim nós finalizamos a nossa atividade de hoje até a página 21, tá?
capriche aí nos seus exercícios, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tia Aline vai enviar as correções, tá bom?